Queridos, boa noite para todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, nesta oportunidade nós vamos dar sequência ao assunto que nós estamos tratando. Eu já fiz um vídeo, fiz o segundo vídeo e agora eu vou para o terceiro vídeo. Como vocês sabem, nós estamos vivenciando uma polêmica gerada pela declaração do Papa Leão XIV, né? Quando diz que Jesus Cristo é o único Salvador e Maria não é co-salvadora. Bom, e eu acho oportuno, então, eu tratar deste assunto, como eu venho tratando, tratei no primeiro vídeo, no segundo vídeo, e agora eu vou dar continuação. Neste vídeo, nós vamos tratar sobre a infalibilidade papal, ou seja, o dogma da infalibilidade papal e a seita dos marianos dentro da Igreja Católica. Ok? Quando é que foi criado o dogma da infalibilidade papal? Será que a Igreja Católica ela sempre defendeu que o Papa é infalível? Será? Veja, para nós que nascemos agora e que já crescemos ouvindo de que o Papa é infalível, que o que ele diz está certo e não deve ser questionado, a gente pensa que sempre a Igreja Católica ensinou assim. Mas eu vou lhe mostrar neste vídeo que o dogma da infalibilidade papal ele não faz parte de toda a história da Igreja. Ele é bem mais recente do que o que você imagina. Então vamos lá. Vou ler aqui para você. O dogma da infalibilidade papal foi oficialmente instituído pelo Concílio Vaticano I em 18 de julho de 1870, sob o pontificado do Papa Pio IX. O Papa, o que o dogma diz? O Papa ele é infalível quando fala é cátedra, ou seja, em sua capacidade oficial como pastor e doutor de todos os cristãos. Certo? Então, o dogma da infalibilidade papal, ele diz o seguinte, que o Papa ele é infalível quando ele profere uma palavra, um dogma, uma doutrina a partir da cátedra, ou seja, em sua capacidade oficial como pastor e doutor de todos os cristãos. Então, como eu estou lendo aqui para vocês, esse dogma foi instituído em 18 de julho de 1870, certo? 1870. Veja então que em relação ao cristianismo, ele é recente. O cristianismo já conta com 2000 anos e este dogma não está ainda com 200 anos, ou seja, em 1970 fez 100 anos e em 2070 vai fazer 200 anos, ok? Então, vamos lá. O que a gente observa é que nós, enquanto protestantes e evangélicos, a gente observa o que da parte dos católicos? Eles dizem que o Papa ele é infalível, que o que o Papa decreta, o que o Papa decreta, o que ele institui, o dogma que ele institui não pode ser questionado, certo? Mas nós estamos presenciando agora, no momento, desde o dia 4 do mês que estamos, de novembro, para cá, que a palavra do Papa, certo que ele não lançou um dogma, mas ele, veja bem, mas o Papa ele fez uma declaração cátedra, ou seja, o Papa, em sua capacidade oficial como pastor e doutor de todos os cristãos, ele declarou cátedra que Jesus Cristo é o único Salvador e Maria não salva, não é corredentora. Maria não pode ser tratada como medianeira e nem como corredentora. Pois bem, dentro da ala da Igreja Católica, veja bem a minha palavra. A minha crítica é que ela não está sendo dirigida à Igreja Católica, mas a um movimento este chamado mariano dentro da Igreja Católica. Os cristãos marianos, se é que a gente pode agora, daqui para frente, chamar de cristãos, vou chamar apenas de marianos. Os marianos, tá certo? Que é um movimento dentro da Igreja Católica que enaltece a pessoa de Maria
que diviniza a pessoa de Maria, que há muito tempo eles vêm lutando para instituir o quinto dogma em relação a Maria, apresentar Maria como corredentora e como medianeira de todas as graças, como a nossa intercessora. Bom, eles ficaram infelizes, eles estão infelizes pela declaração do Papa Leão XIV, que não conferiu este título ou estes títulos a Maria, corredentora e medianeira de todas as graças. E o que me chama a atenção é o seguinte: os marianos, eles dizem que o Papa é infalível nas suas declarações ex cátedra ou ex cátedra. Ele é infalível. Agora prestai bem atenção. Se o Papa é infalível, por que eles não aceitam o decreto papal? O decreto do Papa Leão XIV. Ele não é infalível? Agora vamos lá. O padre Paulo Ricardo e outros, eles estão questionando, eles não estão aceitando a declaração do Papa Leão XIV. Ou seja, eles estão querendo invalidar, eles estão questionando, dizendo que não é uma palavra de Deus, é isso que eles estão dizendo, e que não pode ser aceita. Agora vamos aqui analisar comigo. Se os próprios católicos, eles estão no direito, eles se sentem no direito de questionar o decreto do Papa Leão XIV, eles não aceitam. Por quê? Porque ele exatamente não divinizou Maria, porque ele não declarou Maria como uma deusa, porque se ele tem dito, olha, entenda o seguinte, admitir que Maria é corredentora e é medianeira de todas as graças é divinizar Maria. Isto é dividir a glória de Deus. E o Papa, ele não concordou com isso, e ele foi muito bíblico nisso, porque a Bíblia diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Mas vamos lá. Se os católicos, eles agora resolveram questionar a decisão ex-cátedra do Papa, dizer que não, que ele errou, porque na verdade é isso que eles estão dizendo, embora eles não digam diretamente, é isso que eles estão dizendo, eles não estão aceitando, certo? Fica aqui esta pergunta: se este Papa errou na visão dos católicos, porque ele não errou, biblicamente falando, ele está correto, mas na visão dos católicos, dos marianos, digo bem, não dos todos os católicos, dos marianos, na visão dos marianos que estão dentro da Igreja Católica, este Papa está errado. Vamos lá. Se ele pode ser questionado, se este Papa, na sua fala ex cátedra, ele está errado, vamos lá. Qual é o critério que os marianos usam para dizer que os outros papas que antecederam estão corretos? Vocês estão me entendendo? Se o dogma da infalibilidade papal é verdadeiro, que o Papa não erra, como explicar então que este Papa está errado? E se ele está errado, quem garante que os outros estavam certos? Se os marianos podem questionar esse, por que os outros não podem ser questionados? Ou seja, em 1950 foi declarado um dogma, né, de que Maria foi assunta de corpo, alma e espírito ao céu, em 1950. Mas os marianos, eles aceitam. Este dogma bem, eles aceitam. Não, aí neste dogma aí o Papa, ele é infalível. Neste dogma aí de que Maria foi assunta ao céu de corpo, alma e espírito, o Papa é infalível. Quando também os papas declararam que Maria é virgem, que entrou como dogma, ou seja, que ela é virgem perpetuamente, que ela foi concebida sem pecado, aí não, aí o Papa é infalível. Agora você pega e vai para a Bíblia Sagrada, eu sempre tenho mostrado isso nos meus outros vídeos, você pega e vai para a Bíblia Sagrada e procura um versículo só que diga que Maria foi concebida sem pecado. Você não vai encontrar.
Procura um versículo onde diga que Maria ela foi assunta ao céu de corpo e alma. Você não vai encontrar. Onde é que você vai encontrar? Na tradição católica. Alguns pais da igreja, sim, alguns pais da igreja ensinaram isso, certo? Que Maria ela foi concebida sem pecado. Isso nós encontramos nos pais da igreja, não em todos, mas nos pais da igreja, e na tradição católica. Mas você não encontra na Bíblia Sagrada. Mas o que é que importa para os marianos? É a Bíblia Sagrada? Não. Não importa para os marianos a Bíblia Sagrada. Para os marianos, o que importa é exaltar Maria. É a tradição católica. É a tradição extra-bíblica que confronta a Bíblia Sagrada. É isso que interessa para eles, é isso que vale. E isso me faz lembrar muito bem da tradição dos anciãos defendida pelos fariseus, que colocavam a tradição dos anciãos acima da palavra de Deus. Eu quero ler aqui para vocês. Vamos ver aqui o que Mateus capítulo 15 diz. Mateus capítulo 15, eu lembrei disso agora. 15, versículo 1. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus, pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar o pai ou a mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. Assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Ora, meus irmãos, o que os fariseus estavam fazendo com a sua tradição, defendendo a sua tradição, era invalidando a palavra de Deus. O que é que o padre Paulo Ricardo e todos os outros que tomam a mesma palavra que ele, o que é que os marianos estão fazendo? Invalidando a palavra de Deus pela tradição, pela mariologia, pela mariolatria. Eles estão exaltando Maria, estão colocando Maria, estão colocando a mariologia, a tradição, que exalta Maria acima da palavra de Deus. Na verdade, é isso que está acontecendo. Se você é um católico e está me ouvindo, saiba que os marianos que insistem que Maria é medianeira, que é corredentora e que é virgem para todo sempre, na verdade eles estão colocando a tradição dos homens, a tradição antibíblica acima da Bíblia Sagrada. É isso que está acontecendo. Bom, os próprios católicos, a Igreja Católica, ela diz que o primeiro Papa foi Pedro. Ok? O primeiro Papa foi Pedro. Não vou aqui questionar isso. Eu vou entender que Pedro foi o primeiro bispo e entendo também que existe uma sucessão apostólica. Isso eu entendo. A partir de Pedro, o que não ficou só em Pedro, né? Passou para outros apóstolos. Mas vamos ficar só aqui em Pedro. Mas o que me chama a atenção é isso bem aqui, Gálatas capítulo... O que é que nós podemos ler aqui, Gálatas capítulo 2, O que Paulo diz sobre Pedro? E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, ou seja, com Pedro, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus?
nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Bom, aqui nós vemos aqui que Paulo ele chama a atenção de Pedro, ele repreende a Pedro na presença de todos. Por quê? Porque o próprio Paulo está dizendo que Pedro era repreensível. É claro que um católico ele vai responder como assim? Não, mas aí estava no começo do papado. Outra coisa, ele vai dizer o seguinte, Pedro aí ele não estava falando ex cátedra. Aí ele estava no meio de uma multidão, aí foi uma discussão, no meio de todos ele não estava exercendo o seu ofício como Papa. Ok, então quando o católico diz que esta fala de Pedro aqui, ela não pode ser levada em conta no sentido de dizer que o Papa é falível, porque ele aqui não estava falando ex cátedra ou ex cátedra, ou seja, no seu ofício como doutor da igreja, mas era uma discussão do dia a dia, na evangelização. Ok, vamos aceitar. Então, quando um católico diz isso, o que ele está dizendo? Que quando o Papa, em sua capacidade oficial, como pastor e doutor de todos os cristãos, fala, ou seja, ex cátedra, o que ele fala é infalível. Ok? É isso que os católicos dizem, é isso que o dogma da infalibilidade papal diz. Portanto, sendo isto verdadeiro, sendo isto defendido pela Igreja Católica e pelos marianos, torna-se uma contradição dos marianos não aceitar a declaração do Papa Leão XIV. Em vista isso, qual é a nossa conclusão? Apenas uma. Vamos observar o seguinte, se o Papa Leão XIV, e ele de fato falou de acordo com a palavra de Deus, ao declarar que só Jesus é o Senhor, e se os marianos não aceitam, e o que eles estão defendendo é o dogma de Maria, dizer que Maria não é um dogma sim, mas eles pregam isso, eles querem que isso seja um dogma, que os marianos acreditam e pregam, que Maria é corredentora, que ela é medianeira de todas as graças. Bom, o que está havendo aí? Na verdade, está havendo aí uma exaltação do dogma mariano, ou de dogmas marianos, contra e sobre a palavra de Deus. Na verdade, os marianos eles estão fazendo a mesma coisa que os fariseus, com a sua tradição, faziam contra a lei de Moisés, contra a palavra de Deus. Os fariseus estavam invalidando a palavra de Deus, a lei de Deus, pela tradição deles. Da mesma forma, os marianos estão invalidando o Evangelho, a Bíblia Sagrada, pela tradição, pelos dogmas marianos. É isso que está acontecendo. Ok, queridos? É isso que está acontecendo. E eu quero fechar este vídeo com uma outra citação aqui, ó, João capítulo 19. Essa aqui é uma passagem que ela é defendida ou ela é citada pelos marianos para dizer que, de acordo com esta passagem, Maria, então, ela é apresentada na narrativa como corredentora. Eu vou ler aqui para vocês. E aqui nós vamos fazer uma análise para ver se realmente João, ao dar-nos esta narrativa, ele está apresentando Maria como corredentora. João capítulo 19, versículo 25 a 27. Ó. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Pois bem, de acordo com o padre Paulo Ricardo e os marianos todos, né? Eles dizem então que esta narrativa, qual é a intenção? É apresentar Maria como co-redentora, como co-salvadora da humanidade. Eles dizem que Maria aqui estava ao pé da cruz, estava de uma certa forma sofrendo com Jesus. Então, pelo fato de Maria estar aqui ao pé da cruz, junto de Jesus, então a narrativa aqui pretende mostrar que Maria é nossa co-redentora, é co-salvadora. É a medianeira de todas as graças? Definitivamente não. Eu vou mostrar para vocês não. Primeiro,
De acordo com muitos estudiosos, a razão por que Jesus entregou Maria na responsabilidade de João, a tradição que diz que era João, o discípulo amado que recebeu Maria, a razão é porque o pai adotivo de Jesus, José, já tinha falecido. E aí acresça-se a isso que os outros irmãos de Jesus, descritos lá em Mateus capítulo 13, versículos 55, 56 e Marcos 6, 3, lá diz, e não estão aqui entre nós seus irmãos, Tiago, Judas e outros dois mais. Bom, de acordo com muitos, eles observam que até esta presente data aqui da crucificação de Cristo, os irmãos de Jesus ainda não tinham se convertido. E como João era um discípulo de Cristo, e talvez um dos mais velhos, não sei, mas ele era um discípulo de Cristo, então, e era o discípulo amado de Jesus, mais chegado, então Jesus, ele entregou Maria nas mãos de João para que ele assumisse ela como se ele fosse filho de Maria e Maria como se fosse a mãe dele. Por que isso aconteceu? Porque Jesus estava partindo e ele não quis deixar Maria órfã e ele entregou Maria para João cuidar dela. Ok, queridos? Outra coisa que nós devemos observar aqui para refutar os marianos. Se Maria, que o relato apresenta ela como corredentora, pelo fato de ela estar presente, então eu quero aqui apresentar para vocês não só Maria como corredentora, porque não era só Maria que estava ao pé da cruz. Vamos ler aqui, ó. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, ó, e a irmã de sua mãe, Maria, ó, outra pessoa, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Então nós temos aqui pelo menos 3 pessoas. Ó. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe e Maria, se é que não é a mesma irmã, né? Mulher de Clopas e Maria Madalena. Nós temos pelo menos 3 mulheres aqui. Sem falar aqui no discípulo amado João. Então, se o fato de uma pessoa, no caso Maria, estar ali junto da cruz, contemplando o sofrimento de Jesus, faz dela corredentora, então, vamos aqui incluir também a irmã de Maria como corredentora. Vamos incluir também Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena como corredentoras. Porque todos estes aqui, inclusive João, estavam ali ao pé da cruz. Veja então, queridos, que este argumento ele é furado. Ele é um argumento falível. Dizer que Maria é corredentora só porque ela estava ao pé da cruz, simplesmente esse argumento ele é furado, ele força a barra. Não é isso que João tinha em mente, jamais. Jamais. Porque se for levar por esse lado, então vamos admitir também que a irmã de Maria, que estava ali, também é corredentora. Vamos também admitir que Maria, mulher de Clopas, é corredentora. Vamos admitir também que Maria Madalena é corredentora porque todas estavam ali junto de Maria, a mãe de Jesus. Então vejam vocês que os argumentos marianos, eles sim, eles são falíveis, são rasos, são cisternas rotas, rasas. Os argumentos marianos não podem ser aceitos, não podem. Nenhum dos dogmas relacionados a Maria, eles estão de acordo com a Bíblia Sagrada. Dizer que Maria foi concebida sem pecado, você não encontra respaldo na Bíblia Sagrada. Dizer que Maria foi assunta ao céu de corpo, alma e espírito, você não encontra respaldo na Bíblia Sagrada. Ok? Você não encontra. Você jamais encontra. Dizer que Maria é corredentora e é medianeira, você não encontra respaldo na Bíblia Sagrada. Todos os dogmas relacionados a Maria não encontram respaldo na Bíblia Sagrada. Dizer que Maria é mãe de Deus, você não encontra. No vídeo anterior, eu já mostrei as razões porque nós não podemos dizer que Maria é mãe de Deus. Ela foi enquanto Jesus estava na carne. Jesus era Deus, sim. Então, naquele tempo, enquanto Jesus estava aqui na terra, sim,
poderia muito bem se dizer, em relação àquela época, que Maria era mãe de Deus, porque aquele homem era Deus encarnado. Mas hoje, com um corpo totalmente transformado, imortalizado, não é mais um corpo de sangue, não é mais um corpo de carne efêmera que morre. Então, nós não temos precisamente o mesmo Jesus, ou pelo menos a mesma matéria. Não é a mesma matéria. Não é a mesma matéria. Nós temos então hoje um Cristo celestial, um Cristo de uma outra dimensão. E sob esta consideração, é inviável dizer que Maria é mãe de Deus, porque todo vínculo terreno foi cortado. Não só em relação a Jesus, mas até mesmo em relação a nós. Quando nós morremos, todo o nosso vínculo terreno é cortado. Na outra vida, ninguém tem pai, ninguém tem mãe, ninguém tem irmão, ninguém tem sobrinho, ninguém tem prima. Não há parentesco na outra vida. A única coisa que na outra vida nós teremos após a nossa ressurreição é pai. Irmãos, todos nós seremos irmãos e filhos de Deus. Irmãos de Cristo e filhos de Deus. Esta é a verdade. Na outra dimensão é assim. Ok, queridos? Então, eu espero ter contribuído para um melhor entendimento. Que Deus em Cristo nos guarde, nos abençoe, agora e para todos sempre. Amém.